E estamos aqui em mais um Gambito da Rainha. E esse Gambito da Rainha tá em dose dupla com essas rainhas maravilhosas, Neide Neiva e Michele Daiane. E aí, rainhas, como vocês estão? Sejam bem-vindas. Obrigada, um prazer imenso nosso. Obrigada, gente. Muito especial estar aqui nesse momento hoje. Ai, que bom, que eu tô muito feliz de vocês estarem aqui. Gente, essas mulheres, vocês não têm noção, são maravilhosas. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser sucesso total. Vai ser sim, com certeza. Então, meninas, vamos lá. As duas, gente, elas são nada mais nada menos do que a presidente do União Brasil Distrito Federal e a vice-presidente do Distrito Federal. União Brasil. União Brasil Mulheres. Que coisa incrível, gente. E como é que é, Neiva, tá na política nesse período? A gente está em 2025, no próximo ano será um período eleitoral. E para quem não sabe, é a escolha de nominatas, né? E como é que funciona isso para nós mulheres? É um processo desafiador, né? Bastante trabalho, bastante expectativa. No momento, a gente está todos ansiosos, né? Estamos às vésperas da convenção, que a convenção vai acontecer no dia 19, no Ulisses Guimarães, onde o União Brasil e o PP estão formando o maior bloco político do país, que é a Federação UP. UP? O que significa UP? União Progressista. Pra cima, olha que legal. União Progressista, né? Pra cima, né? Muito forte. E, Michele, como é que você se vê nesse cenário? É a primeira vez que você exerce cargo de vice-presidente, né? Hoje você já tinha exercido o cargo dentro do partido. Já tinha exercido. Eu, no Mulher também, já fui tesoureira por um período. Também, assim, estou na União já tem um tempinho. Desde o PSL, aí juntou com os democratas, né? E formou a União Brasil. E assim, você falando sobre a questão da política no ano que vem, eu acho extremamente importante nós mulheres estarmos, assim, não só preocupadas com o dia a dia, claro, né? O dia a dia é importante, mas com o futuro dos nossos filhos. E a gente, como mulher, a gente tem essa expertise nos detalhes. É verdade. Então, com certeza, é uma coisa extraordinária a mulher estar dentro da política. E assim, meninas, eu vejo muito assim, eu tenho uma atuação de 21 anos na política, né? E desde quando eu comecei, no comecinho, a Câmara Federal tinha 5 deputadas federais, de 513. Hoje tem 60 e pouco, a bancada é grande. Mesmo assim, a gente vê que é muito difícil você trazer a mulher para o cenário político e conscientizar a mulher. Neide, o que você acha que falta dentro dos partidos para poder viabilizar essas candidaturas? É uma pergunta super importante e complexa também. Sim, sim. Né? Hoje, temos como representatividade, somos menos de 18% de todo o cenário. Para você ter ideia, Joyce, temos um município que sequer elegeram uma vereadora. Nossa. Tem municípios brasileiros que não tem nenhuma vereadora eleita. Nós somos um país com o maior número de mulheres e também somos o maior número como eleitoras. E nós, mulheres, não conseguimos eleger outras mulheres, né, sendo maioria. Então, a política, esse processo que envolve a mulher na política, ela ainda é bem precoce. Nós temos menos de 100 anos, né, que as mulheres passaram a fazer parte da política em poder votar e serem votadas. Né? Então, os desafios são diversos. Temos a violência de gênero, a falta de recurso, né, a falta de apoio. Né? Então, a própria desconfiança, a cultura machista em si, aquela cultura que o homem pode fazer, o homem faz, o homem está à frente, né? Então, que a política é só do homem. Assim como a gente viu também que o futebol, ainda por mais que se trabalhe tudo, né? Numa Copa, onde se tem a Copa, um futebol, né? Brasileiro ou mundial, né, tem o masculino e o feminino. Você vê que a maior audiência é voltada para o masculino. Né? Então, ainda o futebol é visto ainda como
só dos homens. A política também ainda tem esse clichê. Então, daqui para frente, e tem muitos debates, né? Muitos debates. A gente tem buscado o apoio de várias mulheres que já estão no poder com mandato, para que elas possam, né, atrair mais mulheres. União Brasil tem feito esse trabalho por meio do União Lilás, a gente tem capacitado, incentivado, Defesa Lilás, né? O Defesa Lilás. E aí tem, mas assim, é um trabalho que ainda requer muito trato, requer muito investimento, incentivo, capacitar, formar mulheres e conscientizar as mulheres que já estão no poder a poder trabalhar mais pelas mulheres, né? Incentivando a reserva de número de vagas para serem ocupadas por outras mulheres. Tem muitos cargos ainda, tanto de empresas, tanto do setor privado como do público, né? Os cargos de gestão de alta relevância são exercidos ainda, na maioria, por homens. Né? Então, cabe os cargos que sobram, assessoria, aquilo, sabe? Aqueles cargos menores são destinados para as mulheres. E hoje está mais comprovado, estatisticamente, até mesmo as mulheres que já estão no Congresso, elas produzem muito mais, com menos tempo, né? E envolve menos recursos. Sim. Você também vê que no Congresso, na vida política, se você vê assim, quando a gente fala em desvio de dinheiro público, aquela coisa toda, você não vê que a parlamentar tal, a governadora tal, a prefeita tal, ela está envolvida nesses esquemas de corrupção. Na maioria são homens, né? Lógico, a gente vai dizer que não existe mulheres envolvidas. E sim, alguns casos específicos, sim, mas a maioria são homens. Então, as mulheres, no geral, elas trabalham mais pela família, pela casa, pelas pautas sociais, elas estão engajadas, mas é preciso fazer muito mais por elas, para que elas possam se sentir atraídas e motivadas a enfrentar esse ambiente político, que é bastante conturbado ainda e desafiador. Eu acredito que também é a questão do peso que a mulher carrega, historicamente até, né? Porque, assim, a mulher é clichê, mas tem que estar dentro de casa, na cozinha. Mas mesmo trabalhando, muitas mulheres ainda ganham bem menos. Ainda tem a questão de cargos, até no serviço público mesmo. Sim. Os cargos de diretoria geralmente são para homens, sendo que por trás ali tem uma mulher, né, que se sobressai e às vezes não tem a oportunidade de assumir. E a mulher tem, assim, cuida dos filhos. Então, assim, ela precisa de um suporte, de uma estabilidade, também de se sentir capaz de estar à frente, né, para tentar motivar outras mulheres. E é isso, assim, é bem complexo, né? Mas é uma coisa que já tem sido vencida. Fala que trabalho de formiguinha. Sim, que é igual, mas na verdade não é. Porque você vai ver, o homem, ele não tem o problema de estar ali cuidando, educando os filhos, de estar, né? A mulher, sim, ela tem isso é da mulher, inerente da mulher. E quando a gente vê também essa viabilização dos partidos, o que eu vejo muito, meninas, em relação a isso? Nas reuniões, eu fui de partido muitos anos, eu fui de partido mais de 17, 18 anos. Nas reuniões, não dá viabilidade de lugar para cuidado com as crianças. Se abrir um espaço, vai lá e bota uma monitora, a mãe vai poder participar, né? As reuniões geralmente terminam muito tarde, inviabilizando também, porque muitas das vezes a mulher que não tem carro, chega em casa, é perigoso. Nosso país é um país perigoso. Então, os partidos têm que viabilizar o transporte, tem recurso para isso. Outra coisa, eu estou dando a sugestão agora, assim, do que eu vejo da política, desses anos todos que eu participei. É a questão também de ter espaços dentro dos partidos, brinquedotecas, ter espaços dentro dos partidos para acolher essa mulher que precisa estar participando. Então, eu acho que uma das principais pautas hoje da gente estar dando como proposição para os partidos é exatamente isso. Vamos viabilizar que essas mulheres venham e participem.
Eu É que na maioria das vezes são mulheres que têm filhos crescidos e quer que as outras participem, mas como é que vai participar? Joyce, você pautou algo importante. Eu sou servidora pública também, né? Eu sou mãe e eu tive gêmeos. Oh, meu Deus. Então, imagine uma pessoa que tem gêmeos prematuros, Meu Deus. que trabalha, enfim. Quando eu fui lotada, primeira vez que eu tomei posse no Hospital Regional da Asa Norte, que é o Agarram. Inicialmente, lá atrás, o Agarram tinha uma crechezinha, que era justamente para poder dar suporte às mães, né, que amamentavam e que pudesse trabalhar. Então, eu saía tempo em tempo, ia lá na creche, né, Nossa, que importante. amamentava meus filhos e voltava para o trabalho. E essa creche, que poderia ser ampliada para os demais órgãos do Distrito Federal, acho que em todo o Brasil, ele foi tirado. E deixou de existir. Hoje você não tem, né? Então, a mãe, a mulher, ela é a matriz e motriz. Sim. Né? Como dar continuidade. Os grandes homens que existem hoje, todos os homens que existem hoje, precisou de uma matriz. Somos nós. Claro. Né? E esse cuidado não tem. A outra coisa que faltou, por exemplo, temos mulheres em altos escalões. Sim. Né? Nas administrações, por exemplo, ou nas secretarias, ou em qualquer outra... me fala aí o nome de uma mulher no Distrito Federal que alguém esteja promovendo ela, que ela foi colocada numa administração ou dentro de uma secretaria, que esteja fazendo um trabalho para que essa mulher cresça politicamente, para que ela mostre o seu trabalho. Não tem. Não tem. E se tem uma mulher que ela esteja crescendo demais, eles vão lá e tiram. Sim. E quando se tem um projeto que é voltado em benefício à mulher, e que for o homem que fez, né? Digamos que tem um homem que fez uma lei e que essa lei beneficia uma mulher. Joyce, na maioria dos casos, na maioria dessas leis, tem uma mulher pensante, uma assessora, que pegou e falou para aquele deputado e tudo, olha, pauta isso aqui, que isso aqui está dando... Né? Então, e ela não é mencionada, olha, eu estou apresentando um projeto de lei, mas foi ideia da minha assessora, enfim. Então, as mulheres, elas servem de suporte para que os homens eles estejam na vitrine. E as mulheres continuam sendo invisibilizadas nos bastidores. Verdade. Você tocou no ponto assim... Pode falar, Michele. Eu ia comentar que, assim, muitas vezes eu me anulei de muitas coisas que eu queria fazer por conta de vontade, de manter a família, o casamento, aquela coisa toda. Então, assim, a mulher tem essa questão de fazer... a mulher bebe a água e transforma em leite, né? Então, assim, é um milagre. Se você der uma semente, ela vai fazer ali prosperar. Então, ela tem esse dom, né? Sim. Então, eu acredito muito no potencial da mulher fazer a diferença. Sim. Antes eu pensava assim, não, a política... Bem antes, assim, né? A política não é coisa para mulher. Só que sim, gente. A gente faz política dentro de casa, na hora de escolher ali, de tomar banho, não. E assim, as cadeiras vão ser ocupadas. Sim. Que sejam com pessoas, com mulheres, com homens, que sejam... Homens sejam sensíveis à causa da mulher. Exatamente. E mulheres que se posicionem, né? Exatamente. O importante é que sejam pessoas de bem, que façam a diferença para todo mundo, não só para um grupo de pessoas, né? Sim. E também eu vejo muito assim, gente, falou uma coisa que eu toco muito nisso. Porque como eu tive cargos expressivos dentro do governo, tanto no executivo quanto no legislativo, eu observava muitas mulheres. E eu falei, um dia eu vou trabalhar com essas mulheres, porque elas são incríveis. E toda vez, o que falta muito é técnica. O que falta muito é ela acreditar em si. O que falta muito são outras mulheres que as incentivem. Falem, olha, você pode. Verdade. Você vai fazer, você vai conseguir. Verdade. E o Gambito da Rainha, ele nasceu disso, né? Ele nasceu nesse ambiente masculino, assim, muito ferrenho, onde eu vi essas mulheres sendo sufocadas e envelhecendo ali sem serem, muitas das vezes, entender que elas têm o direito de serem
mencionadas. Porque toda vez que você faz um projeto, tanto no executivo quanto no legislativo, existe um registro público. Então, toda vez que a gente participava, eu tive uma chefe mulher dentro do gabinete de um governador, que é maravilhosa. Te amo, Mariana Salles, que me ensinou tudo. Se hoje eu tenho possibilidade de treinar outras mulheres, foi porque uma mulher acreditou em mim. E olha como que isso é potente. Pois e aí, nesse período, todas as matérias tinham um registro público, que a gente registrava todas as nossas ações ali. E isso fez com que nós crescêssemos. E esse registro, até hoje tem tá passando a lei sobre intelectual, como é que é? A legislação sobre... esqueci agora, mas é alguma coisa intelectual, que você preserva o que é intelectual da pessoa. Não tem nada demais de chegar e falar, fulana fez, e assinar junto. Então, mulheres, exijam que vocês assinem junto, porque isso é currículo, isso é posicionamento. Quando você for passar para a próxima frase, você vai ter uma legitimidade para poder crescer. E nós queremos sim que mulheres cresçam, né? Sem entendendo que não é uma luta mulheres contra homens. Não é mas é uma luta de representatividade. Não é, a gente não quer ser homem. Nós temos nossa feminilidade, nós temos nosso carisma. Que amamos passar batom. Somos rainhas maravilhosas. Isso aí. Mas ao mesmo tempo, nós temos que entender que a nossa luta é por direitos, não nos masculinizar, não. Essa guerra que teve. Não, é por direitos. E a política é um espaço de representatividade. E nesse momento que é esse espaço de representatividade, que nós mulheres entramos nesse espaço, nós sabemos as nossas dores, nós sabemos... E, gente, é tão interessante isso. Eu já vou passar para vocês. É tão interessante isso, porque aqui eu já recebi mais de 30 mulheres. Se Deus quiser, eu vou receber mais de 100. É uma meta que eu tenho. 1000 mulheres. Amém. Conte com a gente. 1000 mulheres. Porque cada história converge para as mesmas situações e os mesmos problemas. São totalmente diferentes. Aqui eu choro, me emociono, rio. São totalmente diferentes, mas convergem para os mesmos problemas. Então, se a gente pegar e o homem não vai conseguir entender um problema que ele não passou. Não passa. Por isso que a política é isso. Ela é um pedacinho dos partidos, partes da sociedade, representatividade. Mas, enfim, quer dar uma adendo? Vou só para... Nós falamos tanto de democracia, né, Michele? Tanto de democracia. É verdade. E... Como você falou, e eu vou ressaltar, nós não queremos ocupar o lugar dos homens, né? Tem homens fantásticos aí que trabalham em defesa das mulheres, no cuidado das mulheres. União Brasil, a gente tem muitos desses políticos também que trabalham pela gente, que eu amo de paixão, né? São diversas causas também, e eles estão todos de parabéns. Mas, como a gente fala de democracia, nós somos cotas na política, nós somos maioria como população, maioria como eleitor e somos cotas na política. Nós estamos falando de cota, nós somos 30%, que nesse momento está sendo debatida ainda, dessa cota de 30%, ser agora de 20%. Absurdo. Que democracia é essa que nós, é 80-20, 70-30? Então, assim, a gente não pode falar em democracia enquanto nós somos cota. Né? A gente tem um recurso e que, ora, eu falo isso, eu não estou falando, eu estou falando da política no geral, que não chega nas mulheres, o incentivo não chega nas mulheres. Então, há lugares que as mulheres sequer têm acesso a um treinamento e tudo. E, graças a Deus, por meio do Defesa Lilás, a gente está tendo esse acesso, né? A gente está conseguindo. A União Brasil tem trabalhado isso e é um partido que eu me sinto... acolhida, né, junto com a Michele, e é o único partido, é o único diretório do Brasil, né, que no Distrito Federal a gente está com uma formação política com mulheres na executiva, onde temos representantes, né, de mais de 40 pautas. São mulheres que representam o meio ambiente, pautas contra a violência doméstica, a parte de pedofilia, mães atípicas, Vocês conseguiram separar por temática? Por temática, o empreendedorismo. Então, a gente tem... 40 pautas. Nós temos. E aí, agora, a gente tomou posse agora, em junho, né?
E essas mulheres são todas aí, é um time forte que estão apoiando, todas elas voluntárias, e todas elas trabalham com essas causas. Não são pessoas que estão lá e que elas não têm noção do que estão fazendo. Elas já têm uma causa, né? Temos pessoas que trabalham na área da cultura, que têm uma causa, na parte de cultura afro, negra, descendente, enfim. Então, a gente tem várias mulheres aptas, capazes de fazer a diferença, tanto na cultura, quanto na política, quanto na sociedade, quanto na iniciativa privada também, que temos grandes mulheres empreendedoras no nosso partido também. Isso é muito importante, porque você já vê aí a representatividade, né? Porque o que a gente tem sempre como questionamento, já participei de várias reuniões, simpósios, pesquisas, que nós tínhamos a cota e não tínhamos caminhado como deveríamos. Por quê? Aí começou os questionamentos. Aí em Pequim, eu não lembro um ano agora, teve a questão, surgiu esse nome violência política contra a mulher, que é muito importante você tipificar, porque quando você tipifica, você começa a ter como... você tem o diagnóstico e você tem como ter a cura, né? Vamos supor, assim, falando simploriamente. E quando tipificou essa questão da violência política contra a mulher, uma das violências, né? Que eu não lembro a todas elas, mas uma das violências que me veio à memória porque eu sofri, e eu passei a estudar sobre isso, é a violência econômica. Porque você pega o recurso, você coloca em candidaturas possíveis. Agora eu vou te falar, o que são candidaturas possíveis? Quais são os critérios de entendimento? Vazios. São os amiguinhos, são as amiguinhas, são as pessoas que estão ali. E na minha época, eu vou falar da minha época, que eu falo com muita propriedade, né? Não tinha nem 30% da questão econômica. Eu vi mulheres morrendo com câncer porque o partido prometia e não cumpria. E as mulheres morreram na minha época com câncer, doentes, deprimidas. E isso foi uma causa que eu peguei muito forte de levantar mulheres na política. Porque a mulher, ela é muito amor, ela é muito, assim, sensível. Ela é emoção. E ela acredita. Cara, a gente acredita, a gente vai lá, faz, o negócio acontece, anda aí 40 pautas. Quem diria que um partido ia ter 40 pautas à frente como mulheres, né, que entende ali o seu povo, o que está passando. Então, essa violência econômica dentro da violência política contra a mulher, ela é muito grave. E ela tem que ser combatida. Lógico que a gente não precisa ser combativas, né, ir lá e falar, não sei o que ia acontecer. Mas a gente precisa entender que acontece e quais são as saídas. Quais são as soluções? Porque, mulheres, toda vez que uma luta, uma causa, isso de experiência própria, ela é por uma dor, ela não é legítima, porque você passa a querer de forma violenta. Agora, quando ela a dor foi curada, e quando ela é pensada, raciocinada, ela é ali passada por uma pesquisa profunda, ela passa a achar soluções, porque teve cura. Mas, Joyce, você lembra que eu falei que não adianta chegar nas eleições, véspera das eleições, e colocarmos, tem que ser uma construção. A gente colocar só para ser cota. Isso eu falei, isso é uma construção. E na minha fala aqui, eu falei o seguinte: quantas administradoras regionais temos no DF que foram nomeadas e estão sendo preparadas para vir como uma candidata, uma pré-candidata, uma candidata em potencial para disputar essa vaga? Quantas secretárias de estados temos eu vou falar no Distrito Federal porque eu estou aqui como presidente, eu estou defendendo as mulheres do Distrito Federal. Quantas secretárias de estado temos no governo hoje, né, que está sendo preparado, que está sendo orientado, recebendo a formação para estarem aptas a concorrer, né? Porque não é só estar lá para poder cumprir a cota, né? Quantas diretoras das estatais, quantos executivos estão sendo trabalhadas? Não tem, Joyce. Não tem. E tem que ser uma bandeira nossa, né? A maioria das pessoas que estão nesses locais, que podem vir a concorrer a um cargo, na maioria são homens. Tirando isso, nós temos uma maioria de homens na Câmara Legislativa, que já está com uma estrutura montada,
Né? Nós temos um mínimo de mulheres que está crescendo sim, graças a Deus, porque as mulheres estão entendendo isso, está tendo um trabalho, né? Nós temos representações partidárias trabalhando por isso, mas tem muita coisa a ser feita. Não adianta eu estar 90 dias antes das eleições e falar assim, a Joyce é a minha candidata. A Joyce, é uma construção de 4 anos. Né? E de 4 anos, ou mais tempo. Mas é preciso ser feito um trabalho desde antes. Sim. Você entendeu? É o que eu penso. Então, é uma construção que tem que ser debatida, né? Nós, como partidárias, né, Michele? Como presidente e vice aqui, a gente defende essa causa. Não adianta eu estar aqui e indicar a Renata, a Paula, a Cristina, sabe? Eu estou falando nomes aleatórios e que elas não tiveram esse preparamento antes, né? Para que elas pudessem conhecer os anseios da sociedade, estar ali preparada com o público, né? Trabalhar isso aí, trabalhar o nome. Trabalhar a mobilização, né? Trabalhar ida em campo, porque muitas vezes falta isso para as mulheres. Para que a população possa conhecer o trabalho de A, de B, de C. Se não foi dada essa oportunidade para ela, como que em 90 dias ela vai tentar dizer que ela tem uma pauta e que as pessoas vão confiar no trabalho dela para poder dar o voto nela? Sabe que eu estava estudando há um tempo atrás, uma pós, e aí tinha uma pesquisa que eu achei super interessante, falando sobre que no DF, principalmente, as mulheres têm decidido não ter mais filhos. Assim, as mulheres estão se capacitando mais e acaba que, como ela não tem aquele suporte por trás, ela opta por não ter filho. Então, assim, a gente tem... Ainda mais que a gente veio de outros estados, geralmente isso ainda acontece, né? E a mulher não isolada tem uma rede de apoio, né? Então, assim, é uma falta, uma falha que há no sistema, não é o partido, é o sistema. Então, assim, mudando o sistema, possivelmente as mulheres vão ter mais possibilidade de estar participando mais, porque elas estão, assim, no DF as mulheres são muito, assim... competentes, né? Aqui é o estado que tem concursos, assim, né, toda hora. Então, as mulheres, elas têm se capacitado, eu percebo isso. Tem se profissionalizado muito. Só que tem essa questão da rede de apoio, que ainda falta bastante, né? Uma creche que você possa confiar. Então, são detalhes que é importante a gente que é mulher, sabe das nossas necessidades, estar à frente para a gente também ajudar outras mulheres, né? A gente, às vezes, passa por uma dor para ensinar a outra a não passar do mesmo jeito, né? Às vezes você passa ali, se cura e a gente tem esse dom de querer curar o outro. Sim, né? É inerente da mulher, né? É a motivação cuidadora, que falta, né? É verdade. A motivação que falta. É verdade. E diante dessas problemáticas que a gente colocou aqui na mesa, que eu acho que foi, assim, super rico, né? Tá sendo super rico esse Gambito da Rainha. Eu vou perguntar uma pergunta pessoal para cada uma. Aí nós estamos no Gambito da Rainha. Que fala o quê? Que às vezes a gente precisa sacrificar peças da vida, né? Para poder entrar no tabuleiro. Com vantagens. E, Neiva, o que você teve que sacrificar para poder estar aqui hoje? Joyce, a gente sacrifica muita coisa, né? Sim. A gente abdica de muitas coisas. Eu sou mãe de 3 filhos, né? Meus filhos já cobraram isso de mim. Eu já fui ausente, né? A Michele acabou de falar que nós temos uma jornada, né? Eu já acordei por várias vezes, 5 horas da manhã, para poder antecipar as coisas dos meus filhos, deixar o cafezinho pronto, levar para a escola, ir para o trabalho, chegar à noite, depois de um trânsito, e aí ter que cuidar do jantar, aquela coisa toda, e colocá-los para dormir, enfim. Eu não vi os meus filhos crescerem. A gente não vê a fase deles crescendo.
Mas você né? foi uma boa mãe na medida que você A podia. gente- Não fique... A gente abdica Porque às também. vezes a gente se culpa, a gente tem aquele sentimento, a mulher ainda tem essa assim, culpa, né? A gente carrega uma abdica um culpa. pouco do nosso Carrega essa casamento. dor, né? É. A gente tem a maior parte do tempo fora com pessoas que a gente nem conhece. E quem mais a gente ama, a gente deixa no segundo, terceiro, quarto plano. É verdade. Né? A gente não... Às vezes o casamento, a gente... Olha, como é que está meu casamento? Né? Como é que estão meus filhos? Eu não tenho tempo de acompanhar o que meus filhos estão estudando praticamente. Às vezes eles chegam, olha, sabe? Graças a Deus meus filhos são autodidatas, né? Mas a minha mãe, ela é uma senhora hoje, né? Está chegando 78 anos. Eu não consigo visitar minha mãe, que ela mora 500 quilômetros daqui, 550 quilômetros daqui, eu não consigo visitá-la, né? O cuidado da gente, eu estava falando para a Michelle hoje, eu não consigo fazer academia todos os dias, né? Então, a gente abre mão de muitas coisas, eu não consigo, às vezes, fazer minhas unhas durante a semana. A gente tem aquela coisa de cuidar de casa, de filhos, eu ainda lavo prato, sim, apesar de a gente ter trabalhado muito, de estar no posição, eu não lavo prato, não tenho vergonha de falar, ainda cozinho, eu amo cozinhar para os meus filhos, né? Eu ainda cuido de casa, e graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, é minha casa, né? É para minha família. E a gente sempre se abdica de alguma coisa, abdica de ir ao médico, de fazer uma consulta, de fazer uma revisão, de fazer um check-up. Então, a mulher ela se abdica de muita coisa, se doa para poder... ela está em ascensão, ela conseguir trabalhar. Porque se ela não fizer isso, ela não trabalha também, ela tem que escolher o que é que ela vai abdicar, né? Então, nós mulheres, que a gente acorda muito cedo e dorme muito tarde, assim, e de domingo a domingo, né? Que nós não temos férias, né? Assim, temos férias do trabalho, mas a gente não tem férias da parte, né? Mas isso eu não reclamo. Graças a Deus, eu lido bem com isso, mas a gente sabe que a gente abdica, sim. Sim, é um sacrifício, né? não deixa de ser, né? É um sacrifício. E você vê como é bonita a mulher. A outra já foi lá e falou, não, mas não é culpa sua. Não, sabe por quê? Isso é muito bonito. Isso é muito bonito da gente, né? A gente ter essa sensibilidade, porque dói. A gente sente a dor da outra. A gente tem que se acolher. O que acontece? É colocado na nossa cabeça desde criança... que a mulher que cuida, que a mulher que tem que... É papel dos pais, é o pai e a mãe, não é só a mãe. Quando o pai está fazendo alguma coisa, não é que ele é bonzinho, é obrigação dele. Ele recebe palmas, por que a gente não recebe, entendeu? Então, assim, é uma obrigação. E você, o que você teve que sacrificar, Michelle? Aproveitando a sua fala. Conta pra gente, para essas mulheres que estão te escutando hoje. Bastante coisa, assim. Igual a Neide comentou, às vezes a gente precisa ir na academia, precisa se cuidar melhor, e acaba que a gente coloca os filhos em primeiro lugar, coloca outras coisas em primeiro lugar, sendo que se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar do outro. Então, assim, hoje eu penso que alguns sacrifícios são importantes, porém a gente não pode se anular, né? Se anular, porque senão a gente não consegue cuidar do próximo, né? É verdade, é verdade. Agora, reforçando aqui tudo, assim, a Neide, né? A Neide que é política, a Neide servidora pública, né? Também trabalho na parte de empresa, mas graças a Deus, eu acho que eu só consigo fazer isso tudo também, porque tem uma rede, né? Eu tenho, assim, o meu esposo também, ele me acolhe muito, ele me ajuda muito, ele me dá muito suporte. Então, graças a Deus, fala assim que por trás de grandes homens tem grandes mulheres, mas por trás também de grandes mulheres há grandes homens também, entendeu? Sim. E é muito importante o papel do homem, porque nessa questão da sociedade, porque a gente anula, né? A mulher, ela é muito cobrada. Muito cobrada. Não tem só a cobrança, como a Michelle falou, foi criada desde pequena, não tem só a cobrança externa, tem a cobrança interna, que eu acho que é a pior. Que é a culpa que a gente carrega. A gente tem essa culpa. Que é a pior. Então, assim, eu tenho certeza que dessa nossa cura, né? Que a gente cura a alma com a fala. É tanto que a gente vai lá numa coisa
deita lá e fica lá no psiquiatra, no psicólogo e cura. E a gente cura com essa fala. E muitas das vezes, muitas mulheres não têm condições, mas tem amiga. E quando a amiga vem, fala e faz... Se é uma mulher curada, aí ok. Cura Agora, outras. se é uma outra... É, Então, assim, é uma coisa importante a gente ter uma amiga sim. que dá bons conselhos, né? Suporte, né? É um suporte. A gente tem que ter cuidado com isso, né, Michele? A gente sofreu muito, somos mulheres mais velhas, não velhas, tão velhas assim, mas somos um pouquinho mais maduras. Que a gente sofreu também com amizades tóxicas. Eu tenho certeza que você sofreu, Michele sofreu, que aproveitava das nossas fragilidades para poder, né, tá ali e fazer. Mas, ao mesmo tempo, pensa nas mulheres que te fortaleceram. Sim, sim. Tem um estudo que fala que nós somos a média das 5 pessoas das quais a gente convive, né? E eu sempre tento buscar estar no meio de pessoas assim como vocês. Gente, que sinergia gostosa, né? Eu espero que a gente possa sair daqui abraçadas, né? Mas no dia a dia a gente encontra, assim, né? Eu falo assim, são os ratos. E se não soma para o nosso crescimento, eu busco, né, me afastar dessas pessoas. E é uma decisão. E a gente tem que tomar decisões na nossa vida e tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? Vamos falar para essas mulheres, gente, escolha as pessoas que você anda. Às vezes dizer não é importante. E a gente não aprende a dizer não. Eu tinha dificuldade, ainda tenho às vezes de dizer não. Mas a gente precisa analisar, assim, o que você vai ganhar com... Então, assim, fazer aquele equilíbrio e falar não precisa de justificar o não. Não. Né? Não, e tá tudo bem, a pessoa vai continuar vivendo, você vai continuar vivendo, e tá tudo bem, só que a gente precisa entender que a gente tem que cumprir nosso propósito. E falar em propósito, Neide, qual que é o propósito da sua vida? Hoje que você vê assim, esse é meu propósito. Ai. Olha, eu quero... junto com a Michele, junto com as meninas do União Brasil, poder deixar um legado, né, político, partidário, para que outras mulheres, de todo o Brasil, inclusive, elas possam acreditar mais em si, né, a gente poder fazer um trabalho que sirva de inspirações para que essas mulheres possam estar cada vez mais unidas, pega na mão da outra e fala, você não está sozinha, eu estou aqui, vamos juntas, né, compartilhar essas ideias. Da gente não estar disputando os mesmos espaços, mas a gente poder compartilhar, tá? Eu saber que a Michele, ela está bem e eu ficar feliz porque a Michele está bem, né? E aí trabalhar para que outras pessoas possam ficar bem. Esse é um grande desafio, de fazer com que nós não estamos concorrendo aqui umas com as outras, né? Mas que podemos estar unidas. E eu sempre falo para as meninas lá do União Brasil que um leão, ele é temido por ser um leão por si só, mas sozinho ele é apenas um leão. E quando ele está junto de outros leões, de outras leoas, praticamente invencível. Então é uma batalha, quando nós mulheres pudermos nos unir cada vez mais, a luta vai se tornar mais leve. Né? Isso não vou dizer assim que a gente não vai ter os tropeços da vida, as dificuldades, mas um pouquinho do conhecimento de cada uma, com certeza a gente vai conseguir estar mais longe e que todas possamos estar andando com a cadeira assim já pronta, né? Porque assim que surgiu a oportunidade da gente só sentar à mesa já com a cadeira pronta, colocar a nossa voz e nos fazer ser ouvidas, né? Sim. Né? Valorizando esse espaço de ser mulher, do cuidado, do carinho, sem trapacear com ninguém, sem tirar o espaço de ninguém, mas de poder somar e deixar a nossa contribuição para as futuras gerações. Ah, que linda! E o seu propósito, Michele, de vida? Como você se vê hoje? Então, meu propósito maior é criar meus filhos, assim, bem, né? Se eu morrer, eles estiverem bem, eu falo assim, com educação, uma boa faculdade, isso aí eu já vou, né? Uma família bem estruturada, vou fazer o meu papel. Em segundo lugar, seria contribuir, né? De alguma forma, para outras mulheres também, estar à frente da política, estar à frente de momentos como esse, né? Ser voz. A mulher precisa ser voz, né?
Então, a gente precisa desse acolhimento, se acolher. Então, o meu maior legado seria isso, esse cuidado, né? Ah, que lindo, vocês são maravilhosos, viu, gente? Meu Deus do céu, que emoção. Eu sou pura emoção. E aí, quando eu tenho emoção, eu me arrepio. Agora eu já me arrepiei várias vezes com as falas dela. Tenho certeza que você em casa também. Mulheres, vamos lá. Rainhas poderosas. Me fala um pouco sobre como é que consegue conciliar, né, no dia a dia. Porque às vezes a mulher, ela não tem esse... Como é que eu vou conciliar, meu Deus? Como é que eu vou fazer? Dá uma dica aí, como é que vocês conseguem conciliar o dia a dia aí de vocês? A política, a empresa, os negócios, o trabalho. Então, ultimamente eu tenho colocado, vou falar bem a verdade, eu tenho TDAH e tenho autismo leve, né? Sim. Então, assim, eu coloco um despertador para fazer as tarefas. Eu faço meu devocional, porque quando falta alguma coisa da rotina, eu me sinto uma perda. Não é legal sentir essa culpa, mas são atividades que é importante para o dia a dia, né? Então, para eu estar bem, para eu poder cuidar, né? Eu preciso estar bem comigo mesmo. Então, devocional, academia, aí, assim, a rotina com as crianças, de café e tudo mais, vão para a escola. E aí, assim, quando chega do trabalho, cuidar, né, ajudar no necessário na escola e aquele momento de você perceber, assim, de como foi produtivo o teu dia, né? Então, assim, eu não sei se foi essa pergunta que eu já me perdi. Não, é assim. Como é que é a sua rotina? Porque daí você fala e você espelha, outras mulheres se espelham em você. Porque realmente é muito difícil conciliar. Tem uma amiga minha que ela estava lendo um livro, engraçado isso. E aí ela falou assim, ela mandou a página e falou assim, amiga, eu estava lendo esse livro aqui e está falando sobre a questão da rotina. Eu me espelho muito em você, porque quando eu vou na sua casa, sempre tem ali uma mesa posta, um cafezinho, não sei o quê. E eu queria ser assim, né? Então, assim, acaba que é uma coisa que você tem que se trabalhar. Sim. A rotina, ela tem que... Às vezes eu não quero ir para academia, às vezes eu não quero fazer o devocional, estou num dia mais, né? Mas é aos pouquinhos, é trabalho de formiguinha. Hoje eu tenho 1% melhor do que ontem. É sobre isso. Então, assim, quando você faz essas atividades, assim, organiza a sua rotina, no meu caso, eu coloco o despertador no celular, para me lembrar. Quando você organiza assim, você fica mais leve, assim, mais tranquila consigo, né? E com o próximo, né? Sim. E acho que é também questão do planejamento, né? Planejamento. E você, Neiva, como é que você faz com essa doideira aí? Então, eu sempre coloco tudo nas mãos de Deus. Eu peço, já amanheço o dia pedindo para Deus ser o gestor da minha vida em tudo. Eu coloco ele sempre na frente. Então, eu sempre acordo muito cedo, né? Ajudo a cuidar ali. Eu tenho 2 filhos, os gêmeos de 15 anos, eles estão com 15 anos. Então, eu matriculei eles no colégio bem próximo, porque já facilita a logística, né? Eles vão andando. Você criou uma logística. E tem que tá fazendo faculdade. E aí, eu tenho o Thiago, que ele tem 21 anos, ele é universitário, está no UNB, e já trabalha também. E, assim, eu sempre, toda vez que eu saio de casa, eu tenho que dar um beijo em cada um, dar um bom dia para cada um, pedir para Papai do Céu cuidar de cada um, e também tenho uma meia hora de conversa com meu esposo também. Eu sempre converso com ele de manhã, e aí, às vezes que posso, faço academia pela manhã, vou cumprir as minhas agendas e tudo. Quando posso, eu almoço ou com meu filho de 22 anos ou com meu esposo, quando posso. E aí, quando eu chego no final do dia, nos dias que eu não malhei, eu malho à tarde, quando há possibilidade, chego um pouco mais cedo. E aí eu tento ser a mãe, ser a esposa, né? E naquela coisa, qual comidinha que você quer comer hoje? O que é que você gosta? Então, eu fico tentando fazer aquela comidinha, aquele agrado, aquele mimo, né? Para poder eu estar com eles mais próximo e ver como é que foi o dia dele, né? Então, enquanto eu estou fazendo alguma coisa, fala aí como é que foi a escola, fala aí como foi o seu trabalho, qual foi isso. Então, eu tento fazer isso aí todos os dios, com o meu esposo também, quando ele chega, me conta sobre o seu dia,
né? E isso vai dando 10 horas, 11 horas da noite, enfim. E, enfim, é mais ou menos essa rotina diária e ao mesmo tempo que a gente também está olhando ali, olha, qual foi a mensagem que eu não respondi hoje, que ficou acumulada de trabalho, respondendo a Cris, né, Cris? E tantas outras pessoas tirando, né, colocando as agendas em dias para o dia seguinte, já pensando no dia seguinte, né? Antecipar a agenda, antecipando né? a agenda, Isso é legal o também, trabalho. antecipar o dia antes, você se organizar, pensar antes, o que tem amanhã, anotar tudo ali, é legal. E aí, quando eu deito, assim, quando eu vejo que eu consigo, quando eu não estou tão acelerada, quando eu vejo, porque às vezes, quando eu estou tão acelerada, eu não consigo dormir. Aí eu tenho umas fórmulas mágicas na cabeceira da cama para me ajudar a dormir. Qual que é essa fórmula? É as gotinhas, deve ser. As gotinhas. Ou não, as gotinhas. Eu pensei que era uma outra coisa, gente. Ai, gente, porque assim, a minha filha, a Nicole, ela me ensinou a botar música. Que ela gosta de dormir com música. A Valentina também. Mas acho que qualquer barulhozinho eu não consigo, tem que estar tudo silencioso. Então, eu oro e quando eu vejo que eu não vou conseguir dormir de jeito nenhum, quando os neurônios estão aqui trabalhando, chamo de tic-tac, eles não param de trabalhar, né? Aí eu vou na fórmulazinha mágica que tá. Tá vendo, gente? Quem nunca? Não julga. Não julga. E aí acordo no outro dia, bela e maravilhosa. Aí, às vezes consigo dormir 2 horas, começo a trabalhar de novo. Aí eu falo, ai meu Deus, mas numa noite de insônia, eu não acredito. E como é que a gente pode falar que isso é igual, né? Porque o homem acorda, faz, né, o que faz devocional, o que não faz, vai botar a roupa, vai pro trabalho. Depois volta pra casa e pronto. Tá pronta a comida. Agora às vezes vai a um evento social, vai com os amigos, sai ali pra tomar uma cerveja com os amigos, né? Quem toma. Como é que é igual? Não é. E se faz assim, não, vamos fazer a tarefa. Acha que tá fazendo muito. Não, é obrigação também, né? Exatamente. Isso tá mudando, graças a Deus. Nossa sociedade, ela tá entendendo que a sobrecarga sobre a mulher, ela é muito maior. E que a gente precisa cuidar das pessoas que cuidam, né? Que cuidam. Ai, gente, nosso podcast tá chegando ao fim. Mas eu quero que você deixe, Neide, Neiva e também Michele, uma palavra para essa mulher, cada uma finalizando, essa mulher que tá assistindo hoje, né? Essa palavra aí final, essas mulheres. Olha, o que a gente pode deixar, Michele? Que elas não desistam, que elas acreditem na força que há dentro delas. Por mais que as pessoas, que o universo fale que ela não consiga, que ela não tenha condição, mas que ela acredite que todas nós temos uma força interior dentro da gente. Eu nasci numa área rural, eu sou baiana, né? Eu fui alfabetizada muito tarde. Olha. Né? Meus pais eram bem machistas e tudo. E eu estou aqui na capital do Brasil hoje, ajudando outras mulheres. Então, como presidente dos maiores partidos do Brasil, porque o Novo hoje é um dos maiores partidos. O Novo, ó. O União Brasil, o Novo é o menor. O União Brasil é um dos maiores partidos do Brasil, né? O terceiro maior partido. O terceiro maior, de bancada, de cadeira. Isso. Presidente da capital, hein? Eu estou como presidente do União Mulher, né? União Mulher. Aí temos o nosso presidente, que é maravilhoso também, nosso amigo, né? Que é o Manuel Arruda. E assim, estar aqui não foi fácil, né? Não foi só abrir a porta e entrar e sentar na cadeira. Não foi. É uma construção, né? Uma construção, uma luta. Sacrifícios. Um sacrifício. Você também poder se capacitar, né? Você se capacitar bastante, você tentar pegar o máximo de experiência. Então, tudo que você for fazer hoje, o que você quer, acredite, busque essa construção, busque uma formação, busque estar ao lado de pessoas que te incentivem, que te inspire e que seja uma vitrine para você. Falar assim, olha, eu quero estar lá também. Não de dizer, eu quero ocupar o lugar dela. Não. Sim. Nós não cada estamos um tem espaço, competir. Né? Eu quero estar lá também, eu quero poder fazer algo. Então, assim, o que eu aconselho as mulheres a fazer? Investir no intelecto delas, num grupo de relacionamento, estar com pessoas que nos fortaleçam, seja na política, seja, né, no bairro, seja dentro das iniciativas privadas. A gente hoje tem vários cursos gratuitos. Sim. E a política tem um lado bom. A política, ela incentiva, ela constrói. A política faz parte de nossas vidas. Sim. Né? Seja na igreja, mas que esteja ao lado de pessoas que te tragam
incentivos, que te motive a continuar lutando e a saber que cada dia é um novo dia. E é um novo dia para todo mundo. Uns continuam dormindo, reclamando, Sim. e o outro fala assim, hoje eu vou fazer diferente, eu quero ser uma pessoa diferente, passa um batom, bota um salto, levanta a cabeça e segue em frente. Sim. Com propósito, tenha propósitos. Sim, sim. E você, Michele, o que você bota para essas mulheres aí? Então, em primeiro lugar, não acreditem nas coisas ruins, assim, que foram ditas desde a infância, né? Então, assim, a gente tem que ter a nossa identidade em Deus. Você é aquilo que Deus planejou para você ser. Você é uma rainha. E com Deus, com certeza, a gente consegue alcançar e se enxergar assim, né? A nossa identidade está em Deus. Não acreditem, você não pode, você... Não, você pode. A gente tem as dificuldades normal de todo mundo, mas você pode. Você é voz. União Brasil, gente. Tá arrasando aqui no nosso podcast Gambito da Rainha. Vamos unir o Brasil. Vamos unir o Brasil, meninas. Mulheres, não acredito, chegou ao fim, mas aqui é lugar de fala pra vocês. Vocês são maravilhosas, são rainhas, todas as suas próprias histórias. E eu tô muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje, lindas. E é isso, minha gente. Siga o exemplo. Não foi fácil chegar até aqui, né? Mas chegamos. Joyce, eu queria te fazer um pedido. Eu acredito que quem está nos assistindo também. Eu queria trazer, né, se possível, algumas das nossas meninas, ou parte delas, que fazem parte do União Brasil, que defende pautas tão importantes, que pode ser a tua pauta, pode ser a pauta de quem está nos assistindo, querer conhecer uma das nossas meninas também que faz parte. Com certeza. Poder estar aqui no podcast. O Gambito da Rainha está aberto para todas as rainhas poderosas, maravilhosas. Ai, e obrigada. Eu tenho certeza que aqui é um espaço de fala para vocês. Ai, obrigada. Um grande beijo, minha gente. Beijo, tchau. gente. Tchau. Curta e compartilhe.